Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano Ferreira do Instituto Omega Aleph, trazendo mais um problema para você. Desta vez estamos aqui com um problema que elaboramos para a sua reflexão e também para o seu aprendizado ou recordação. Esse problema, por certo, pela sua característica, pode ser classificado como um problema que não é difícil, mas depende de um bom embasamento teórico. E é exatamente por isso que nós estamos aqui para poder fornecer a você alguns elementos importantes que você terá como ferramentas para poder trabalhar esse tipo de problema, esse tipo de questão. Bem, essa questão é comemorativa e nós então estamos celebrando a nossa ampliação de tempo no YouTube e nós vamos fazer esta solução em celebração a este momento importante na história do projeto Omega Aleph. Vemos aqui o seguinte: Omega Aleph 2011. O problema é fresquinho, o problema é novo, inclusive envolve aqui 2011 como potência de uma equação. Daí nós temos o seguinte: se R1, R2, R3, reticências, R2011 são raízes de x elevado a 2011 menos 20x mais 11 igual a zero, calcule S igual somatório K variando de 1 até 2011 de R de K, ou R índice K, elevado a 2011. Ou seja, a proposta é calcular as raízes desta equação, que são em número de 2011, pelo teorema fundamental da álgebra, e então o que se pede é que nós calculemos a soma das raízes elevadas, cada uma delas a 2011. Já imaginou? Como é que nós vamos fazer um problema desse? Se nós fôssemos utilizar programação linear, nós teríamos uma condição, de repente, de elaborar um programa e fazer, esta solução. Mas como nós faremos? O que nós arrumaremos com esse problema? Bem, esse problema é um problema que envolve um conhecimento de um tópico muito importante chamado somas de Newton. Antes mesmo de existirem computadores, calculadoras, Isaac Newton, o físico conhecidíssimo pelas suas leis de Newton, elaborou o que são chamadas hoje somas de Newton. E as somas de Newton nos permitem calcular as somas das potências das raízes de um polinômio. Sendo assim, vamos à pedra. Solução. Primeiro, se nós tivermos um polinômio fx, f de x, igual a de n, x elevado a n, mais a de n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a de 1 vezes x, mais a de 0, as raízes desse polinômio podem ser determinadas. E Newton elaborou o que se chamam hoje somas de Newton. Subamos um pouco aqui o nosso quadro. E as somas de Newton são relações que nos permitem calcular a soma das potências de um polinômio. Tá? Então, nós poderíamos, por exemplo, ter uma relação
que envolve a soma das primeiras potências das raízes elevada a 1. Tá? Então nós teríamos, pelas somas de Newton, nós teríamos a seguinte relação. Teríamos que A de n vezes S1, onde S1 representa a soma das raízes da equação desse aqui, tá? Igual a 0, mais A de n menos 1, isso é igual a 0, pelas somas de Newton. E assim por diante, Newton achou uma expressão generalizada em que nós podemos escrever, tá? E depois vamos demonstrar para você, não hoje, mas vamos só utilizar o conceito para você ver que certas questões dependem de um embasamento teórico e você precisa construir esse embasamento teórico a fim de resolver determinadas questões. Às vezes, questões do Instituto Militar de Engenharia, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ou da Escola Naval, ou da Academia da Força Aérea, ou então das Olimpíadas Matemáticas, dão enunciados assim que parecem meio cavernosos, assustadores, e você não sabe por onde começar. Por conta de quê? Por conta de uma falta de embasamento teórico. E o projeto Omega Aleph, o Instituto Omega Aleph de Educação Avançada, traz exatamente esses problemas não triviais a seu conhecimento para fornecer a você uma metodologia adequada para que você saiba resolver esse tipo de questões. Bem, a forma genérica das somas de Newton pode ser escrita da seguinte maneira: A de n vezes S de n, onde S de n é igual à soma das enésimas potências, mais, aí na mesma sequência, A de n menos 1, que multiplica S de n menos 1, mais, no finalzinho nós teremos A de 1, que multiplica S de 1, e aí que vem a diferença, o último elemento, o último termo da soma de Newton é igual a n, que multiplica A de 0, e isso é igual a 0. Com esta relação, nós podemos então determinar a soma das potências das raízes de um polinômio. Sendo aqui, nós temos esse polinômio x a 2011 menos 20x mais 11 igual a 0. Quais são as somas? Quanto vale a soma das potências desse polinômio, desta equação, elevadas a 2011 cada uma delas? Então vamos resolver o problema. Tá? O problema foi feito para resolver. A equação é x elevado a 2011 menos 20x menos, ou melhor, mais 11 igual a 0. E nós temos de calcular o que? S, que é igual somatório, isso aqui é o sigma grego maiúsculo, que é o equivalente ao nosso S português, tá? Quando K varia de 1 a 2011, de R de raiz, índice K, elevado a 2011. Ok? Bem, pela soma de Newton, por essa expressão aqui da soma de Newton, tá? Aqui nós temos essa expressão. Por essa expressão, nós podemos observar de imediato que nós teremos como coeficientes não nulos desta equação os coeficientes A de 2001, ou melhor, A de 2011, teremos A de 1 também é um coeficiente não nulo, e A de 0.
O restante, meu amigo, o restante, todos eles, tá? Todos eles serão nulos. Daí então o nosso problema começa a ficar mais simples. Aí o nosso problema começa a ficar mais simples. E então nós podemos aqui já escrever que A de 2011 é igual a, vejamos aqui, A de 2011 vai ser igual a coeficiente de x elevado a 2011, 1. A de 1 vai ser igual a menos 20. E A de 0 vai ser igual a 11. Daí, então, observamos que escrevemos aquela primeira relação. Essa primeira relação, nós teremos aqui, equacionando, colocando isso aqui na nossa equação da soma de Newton, nós teríamos então que A de 2011, que multiplica S de 2011, que é a soma das potências da equação elevada a 2011, menos 20, tá? Que é o coeficiente aqui, A1, menos 20, S de 1, mais N. N é igual a 2011, que multiplica o termo a 0, que é 11. Isso é igual a 0. Ora, meus amigos, nós queremos determinar aqui exatamente o que? Nós queremos calcular isso aqui. É isso aqui que nós queremos calcular. Isso aqui é exatamente isso aqui. Assim, para nós fazermos esse cálculo, nós dependemos apenas agora de quê? De saber quanto vale S1. Levando isso aqui naquela primeira relação, olha aquela primeira relação que nós escrevemos, que dá a equação, tá? É uma relação de recorrência, aqui nós temos uma relação de recorrência que nos dá A de n vezes S de 1 mais A de n menos 1 é igual a 0. Ora, vamos lá. A de n que multiplica S, vou botar aqui para você ver, S1, tá? Mais A de n menos 1, isso é igual a 0. Veja bem, quanto é A de n nesse caso aqui? Nesse caso, A de n vai ser A de 2011, que nós já sabemos que é igual a 1, que multiplica S1 mais. Agora veja, A de n menos 1 seria o quê? A de 2010. Como nós vimos aqui, A de 2010 vai ser 0. Sendo assim, nós vamos ter aqui 0, e isso é igual a 0. Daí nós temos que S1 é igual a 0. Bem, se S1, meus amigos, é igual a 0, daí então o problema acabou. Basta nós levarmos na relação. Aqui, tá? No passo 2, nós vamos ficar com S de 2011, que é igual à soma, observa bem, aqui S de 2011 é a soma das potências, tá? Das raízes da equação elevadas o quê?
a 2011. Vejam bem como é que o problema agora vai simplificando. Menos 20 de S1, que é igual a zero, nós já sabemos, mais 2011 vezes 11. 11 vezes 2011. Isso é igual a zero. Tá? Bem, daí nós temos que S de 2011 vai ser igual a menos 11 vezes 2011. Fazendo as contas, você vai obter 22.121. Tá? Logo, nós obtivemos que a soma das raízes desta equação elevadas, observe bem, a soma das raízes dessa equação elevadas à potência 2011 vai ser igual a menos 22.121. Bem, então, quanto vale S? S é igual a S de 2011, que é igual a menos 22.121. Tá? Sendo assim, problema resolvido. Quando nós vemos um problema difícil como esse diante de nós, nós temos de procurar observar o quê? Temos de ter uma base teórica para poder resolver esse tipo de problema. E a base teórica consistiu exatamente em quê? Em nós conhecermos as somas de Newton. Tá? As somas de Newton. Tá? Newton abriu um caminho para nós, Newton facilitou o caminho para nós e nos deu exatamente esse conceito, essa relação que para nós foi fundamental para resolvermos este problema. Então, que nós possamos ficar com esta solução de celebração na nossa mente e assim eu despeço, dizendo para você, boa sorte nos seus exames, boa sorte nos seus estudos e até o nosso próximo vídeo. Resposta: quanto vale S? Aquela expressão cavernosa, quanto vale? Tá? Se você for fazer o cálculo usando o computador, você pode fazer um programinha para poder determinar e você vai chegar a essa conclusão. Um abraço e até o próximo vídeo. Despede-se o professor Fabiano Ferreira, do Instituto Omega Aleph, seu amigo de sempre, e ajudando para que você possa se tornar um gênio. Tá? Um gênio não nasce pronto, um gênio se faz, se constrói. Um abraço.